Bem-vindo a mais uma aula de Meta Ads. Vamos começar agora a falar de métricas. Nessa parte agora que você consegue entender cada etapa do funil, e uma vez que você entende cada etapa do funil, você consegue saber exatamente o que fazer nas suas campanhas e aonde fazer. Você não vai mais lidar com a sorte, você não vai mais criar uma campanha e ver se vende ou não vende. Se vendeu, continua, se não vendeu, você desliga e faz outra. Não, agora você vai começar a analisar campanhas, cada parte do funil. Vamos aqui para a tela do computador e vamos entender o conceito de funil. É realmente um funil, literalmente um funil, onde cada etapa abaixo é sempre menor que a etapa de cima. Por isso é chamado de funil, que ele vai afunilando. O que seria o funil? Funil é praticamente a trajetória que o seu cliente faz quando compra de um anúncio seu na internet. E essa trajetória é literal. É exatamente o que o seu cliente faz quando você anuncia para ele, quando ele vê um anúncio seu. Isso é fácil da gente imaginar, da gente saber. Tá? Então, a gente está falando aqui de um funil de venda direta, que é o foco do nosso treinamento. Tá? O que é venda direta? Venda direta é quando você anuncia, leva a pessoa para uma página de vendas ou de repente para um WhatsApp e fecha a venda. É diferente de lançamento, por exemplo. Lançamento você capta cliente, leva para uma live para depois fechar a venda. Então, o funil é um pouco maior. Tá? Então, aqui a gente está falando de funil de venda direta. Como é que funciona esse funil de venda direta? Primeiro, vamos esquecer esse alcance aqui, tá? Depois eu vou te explicar o que é alcance. Mas primeiro, o Facebook imprime o seu anúncio para determinadas pessoas, certo? Então, primeira situação aqui que a gente tem é a impressão. Quando o seu anúncio aparece ali mesmo no feed, ali nas redes sociais das pessoas, né? Ou no story, no feed do Instagram, do Facebook, tá? Quando ele apareceu ali, é uma impressão, tá? A gente chama isso de impressão. O que o seu cliente precisa fazer quando o seu anúncio aparece ali na frente dele, ali no dispositivo dele? Ele precisa clicar, certo? Senão ele vai passar para frente e aí ele já para ali, ok? Então, ele precisa, logo após ele ver o seu anúncio, ele precisa clicar, certo? Depois que ele clica, o que ele precisa fazer para seguir no seu funil? Precisa entrar na sua página de vendas, ok? É bem óbvio, é isso mesmo. Ele clica e ele entra para a sua página de vendas. Claro que a gente tem outras estratégias também, enviar para o WhatsApp, enviar para o Messenger, mas enfim, é só para você entender o conceito de funil. Então, depois que ele clica, ele entra na sua página de vendas. Ali ele vai ler sua página de vendas, vai ver os vídeos, vai interagir, vai saber mais sobre o seu produto, pode ali também entrar em contato com o WhatsApp para saber mais. Mas o que ele precisa depois que ele entra na sua página de vendas para seguir o seu funil? Ele precisa clicar no botão de pagamento, ele precisa ir para o checkout. Olha aqui, ó, ele precisa ir para o checkout, concorda? Ele entra na página de vendas, logo após ele precisa para o checkout. E depois, para que ele consiga finalizar o funil, ele precisa fechar a compra, né? Ali no checkout, ele fecha a compra, pois não é todo mundo que entra no checkout que fecha uma compra. Às vezes a pessoa entra porque está curiosa, quer saber o preço, enfim, ele precisa fechar a compra para finalizar o seu funil. Precisa inserir o cartão de crédito, emitir o Pix, o boleto, ok? Então, isso é conceito de funil. E por que o nome é funil? Concorda comigo que as etapas de baixo sempre, obrigatoriamente, é menor que a etapa de cima? Por quê? A pessoa só consegue clicar se é impresso, né? Então, aqui só uma parte das pessoas, e vamos dizer que é uma pequena parte das pessoas que o meu anúncio aparece que vão clicar. E aqui também a gente já tem uma perca, porque se sua página está lenta, a gente já perde um pouquinho aqui de pessoas que entram na sua página. Às vezes a pessoa clica errado, às vezes ela clica e sua página dá pau. Depois a gente vai ver melhor esse conceito, tá? E nem todo mundo que entra na sua página de vendas vai para o checkout. Às vezes a pessoa para ali já. Então só uma parte das pessoas que entram na página seguem para o checkout e, obviamente, só uma parte das pessoas que entram no checkout seguem para a compra, finalizam a compra. Sabendo disso, o seu trabalho é sempre otimizar cada etapa dessa aqui. O que é otimizar? Sempre aumentar esse número aqui, sempre aumentar esse número aqui, sempre aumentar esse número aqui, para sempre aumentar esse número aqui. Concorda comigo? Se eu tenho mais gente aqui, eu vou ter mais gente aqui e sucessivamente eu vou ter mais gente nas etapas de baixo e aqui chega mais gente comprando, tá? Então, conforme você vai otimizando as etapas de cima, vão ser mais gente comprando. Melhor vai ser o seu resultado. Beleza, então isso aqui é o conceito de funil. No funil, a gente tem algumas métricas, CPM, CTR e CPC
que eu vou falar aqui, que ele está diretamente ligado às etapas do funil, e uma vez que você entende essas métricas, você consegue melhorar essas métricas, consequentemente melhorar as etapas do seu funil e consequentemente melhorar o resultado do seu funil, que nada mais é do que a última etapa, né? É uma etapa do seu funil, a compra que é uma etapa, que é responsável pelos seus resultados, resultados ruins ou resultados bons. Vamos lá então. Vamos entender essas três métricas aqui. O CPM, custo por 1000 impressões. O Facebook, ele vai te cobrar por 1000 impressões, tá? Em campanhas de conversão, em campanhas de vendas, em outras campanhas você consegue pagar de outra forma, mas em campanhas de vendas você sempre vai pagar por 1000 impressões. Você vai pagar um valor para o Facebook imprimir 1000 vezes o seu anúncio, certo? Eu vou deixar essa planilha aqui para você ter uma base. Então, CPM, anote aí, você precisa aprender isso. É custo por 1000 impressões, certo? Já o CTR é a taxa de clique sobre as impressões. Por exemplo, a gente tem 1000 impressões no nosso anúncio. Se eu tiver 100 cliques, é 10% de 1000, ok? Então, esse é meu CTR. É a taxa de cliques sobre as nossas impressões, ok? Taxa de clique sob impressão. E o CPC é o custo, o quanto que eu vou pagar por cada clique. Quanto cada clique desse aqui está me saindo? Custo por clique. Beleza, então tudo começa com o CPM. O quanto o Facebook vai me cobrar para imprimir 1000 vezes o meu anúncio. Eu vou colocar aqui um valor de exemplo, R$30. É um exemplo próximo ali da realidade, tá? R$30 o Facebook me cobra para imprimir 1000 vezes o meu anúncio. Sabendo do nosso CPM, a gente consegue já montar uma projeção para ver quais são as melhores métricas para que eu consiga lucro. Não existe, pode ter já ouvido falar isso em algum tutorial, não existe CPC ideal, CTR ideal, nem CPM ideal, não existe CPA ideal. CPA é custo por aquisição, custo por resultado, tá? A gente vai ver isso também. Eu vou até colocar ele aqui, ó. CPA, tá? CPA. CPA é o custo por resultado. O quanto você está gastando para fazer uma venda, tá? Isso vai impactar diretamente aí no seu lucro, no seu resultado. Então, não existe essas métricas ideais. Vai depender do contexto, vai depender do seu produto, da sua comissão. Você só precisa saber qual é o seu CPM ideal, o seu CTR ideal, o seu CPC ideal, o seu CPA ideal, e é isso que a gente vai aprender aqui agora. Então vamos lá, tudo começa aqui no CPM, o quanto o Facebook vai me cobrar para fazer 1000 impressões. Quando eu tenho esse valor, eu consigo saber quantas impressões vão ter com determinado investimento, com determinado valor de investimento. Deixa eu te passar então esse conceito de alcance para você entender também aqui. A impressão é quando o seu anúncio aparece ali literalmente no celular da pessoa, no computador, no dispositivo da pessoa. Ela apareceu ali e é cobrada uma impressão. O alcance é a pessoa, é a quantidade de pessoas que o Meta alcançou, tá? Esse alcance, ele é sempre menor que a impressão. Porque, por exemplo, eu posso alcançar 500 pessoas, mas eu imprimi 1000 vezes para essas mesmas 500 pessoas. Ou seja, em geral, a pessoa está vendo o mesmo anúncio 2 vezes. E eu pago impressão, eu não pago por alcance, eu não pago por pessoa, eu pago por impressão. Se cada pessoa viu o meu anúncio 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, eu vou pagar cada uma dessas vezes. Eu pago por impressão. Então, por isso, a gente foca aqui nessa métrica, que é o CPM. E a relação entre alcance e impressão, a gente tem a métrica frequência, que é a frequência de impressão que eu estou tendo por cada pessoa. Em média, tá? Então vamos dizer assim, ó, que eu tenho um público ali, um alcance de 1000 pessoas, tá? O Facebook alcança 1000 pessoas, só que ele imprimiu 2000 vezes para essas mesmas 1000 pessoas. Então eu tenho uma frequência de 2. Isso é uma média, tá? Não significa que cada pessoa realmente viu 2 vezes. Uma pode ter visto 4, outra pode ter visto 3, outras pode ter visto 1, tá? É uma média. Então a frequência é mais uma métrica que a gente consegue ver, que a gente vai ver um pouco mais na próxima aula, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o CPM. Sabendo o custo do CPM, de quanto o Facebook vai me cobrar para fazer 1000 impressões, e eu tendo o valor que eu vou investir, eu sei quantas impressões o Facebook vai fazer do meu anúncio. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um CPM de R$30 e vamos levar em consideração um investimento de R$1000, a nível de exemplo somente. Então, se eu tenho R$1000 e o Facebook vai me cobrar R$30
para imprimir 1000 vezes, eu quero saber quantas impressões eu vou ter no meu anúncio. Isso é bem fácil da gente achar. O Facebook, lá nas nossas métricas, ele vai te dar isso tudo prontinho, todas essas métricas aqui prontinhas, CPM, CTR, CPC, CPA, todas essas métricas vão estar lá disponível, você não vai precisar fazer conta. Mas é importante que você consiga chegar nessas métricas para você entender o conceito de funil, para você entender o que fazer quando uma métrica está acima ou quando uma métrica está abaixo, ok? Então vamos lá. Se o Facebook me cobra R$30 para imprimir 1000 vezes, quantas 1000 impressões eu vou ter investindo R$1000? É bem fácil a gente achar isso aqui, ó. Primeira coisa, a gente acha que o custo por cada impressão, por uma impressão, R$30 é o custo por 1000 impressões. Logo, R$30, ó, vou colocar aqui na fórmula, dividido por 1000, tem o 0,3 centavos, é o custo por uma impressão, ok? Então, agora é matemática simples e básica. Se o Facebook vai me cobrar 3 centavos para fazer uma impressão, quantas impressões eu vou ter com R$1000? Bem fácil, né? Ó, vou pegar R$1000 e vou dividir por 3 centavos. 33.333. Vou tirar aqui as casas decimais para não te confundir. Então, se o meu CPM é R$30, com R$1000 eu vou ter 33.333 impressões. Então aqui a gente já vai ter a quantidade que vai ser impressa com um determinado investimento. Então aqui eu vou colocar essa mesma fórmula para a gente calcular a quantidade de impressão, que é R$1000 dividido por R$30 dividido por 1000. Então chegamos aqui no mesmo valor, 33.333 impressões investindo R$1000 com um CPM de R$30. Agora a gente tem o CTR. O que é o CTR? A taxa de clique sobre impressão. Então se eu tenho 33.000 impressões a uma taxa de 1%, eu quero saber quantos cliques eu vou ter, que é a nova etapa aqui do nosso funil, a quantidade de cliques. Então, para calcular a quantidade de cliques, é bem fácil. Vamos colocar aqui um CTR de 1%, tá? Que é um valor de mercado. Depois eu vou te passar também quais os valores de mercado para você não entrar no escuro, para você não andar no escuro, para você ter uma ideia, uma base de valores iniciais, para depois você começar a otimizar, para depois você achar o seu próprio CTR ideal, ok? Então vamos colocar aqui 1%. A cada 100 impressões tem um clique, ok? 1%. Como é que eu vou achar então aqui a quantidade? Bem fácil. É o número de impressões vezes o percentual. Então, eu tenho aqui 333 cliques. Então, vou colocar essa mesma fórmula aqui, ó. Que vai ser 1%. E eu tenho aqui essa mesma fórmula. A quantidade de impressão vezes o percentual, o meu CTR. Tenho aqui 333 cliques. Vou tirar aqui as vírgulas, 333 cliques. Então, agora a gente já está na etapa clique, na etapa CTR, que é a taxa de clique. E agora a gente vem para o CPC. O CPC ele é somente o custo por clique. Se a gente já achou a quantidade de clique e a gente já tem o valor que a gente vai investir, é só dividir um pelo outro. Então, o custo é o valor do meu investimento, ó, o valor do meu investimento dividido pela quantidade de cliques, tá? Então, eu tenho R$3 por clique. Vou colocar aqui, ó, mesma fórmula, que é igual o valor de investimento dividido pela quantidade de cliques, R$3. Vou colocar aqui CPC. Então, se eu já tenho meu CPM, já tenho meu CTR, eu já consigo calcular o meu CPC. Agora, a gente tem o conceito de visualização de página. O que é? Quando a pessoa clica, ela tem que ir para a sua página. Mas isso nem sempre acontece por alguns motivos. Página lenta é o motivo da pessoa clicar, esperar, carregar e não entrar na sua página, ela sair. Então, aqui você perde um pouquinho também. Essa métrica é chamada de Connect Rate, tá? Eu chamo de visualização de página, que é mais fácil, que é o percentual de pessoas que realmente esperam sua página carregar em relação à quantidade de pessoas que clicam. Aqui é o número alto, tá? É 90%. A cada 100 pessoas, 90 pelo menos tem que esperar a sua página carregar. Senão a gente já sabe que o problema está na página, ok? Então vou colocar aqui 90% e aqui a gente já consegue saber o número de pessoas que realmente vão acessar a nossa página, que é isso aqui, né? A quantidade de pessoas que clicou vezes 90%. São 300 pessoas, né? Aqui a gente já perdeu 30 pessoas. Ok? Então aqui a gente já tem custo por Landing Page View, certo? Que é o custo
O custo que a gente está pagando para uma pessoa visualizar a nossa página. Custo por landing page view. Qual é a forma? É o quanto você vai gastar dividido pela quantidade realmente de pessoas que vão visualizar a sua página, certo? Aqui já subiu um pouquinho, 13,33. E aí a gente tem o percentual de pessoas que vão para o seu checkout. Aqui eu vou colocar um número de mercado também. Mais uma vez, não existe percentual ideal. Você vai ter que achar o seu percentual. O percentual de mercado que a gente tem um ponto de partida é 10%. Ou seja, a cada 100 pessoas que entram na minha página de vendas, pelo menos 10 precisam ir para o meu checkout, ok? Como que a gente faz essa conta? É a quantidade de pessoas que entraram na minha página vezes o percentual de pessoas que vão entrar no meu checkout. Então aqui, olha aqui, ó, o meu funil já diminuiu. E aqui então a gente tem o custo por initiate checkout, né? O custo por pessoa entrar no nosso checkout, que é a mesma coisa, é o valor que a gente vai investir dividido pelo valor de pessoas que vão entrar no nosso checkout. Então, meu custo por initiate checkout é R$ 33,33. E aí a gente segue para a última etapa do nosso funil. Também aqui é uma métrica de mercado, 10%. A cada 100 pessoas que entram no nosso checkout, pelo menos 10 precisa comprar. E claro, você vai precisar achar a sua taxa ideal aqui. Então, conta é a mesma. É a quantidade de pessoas que entraram no seu checkout vezes o percentual de pessoas que vão comprar. Se é 10%, eu tenho aqui 3 compras. E aqui, então, eu consigo achar o meu CPA, que é o custo por aquisição, custo por compra, né? CPA, uma métrica aí importantíssima, que é a mesma coisa. É o valor do meu investimento dividido pela quantidade de compras. Então, eu tenho um CPA aqui de R$ 333,33. Então, sabendo dessas métricas, já sabendo fazer esses cálculos, você já consegue prever se com essas métricas aqui, ó, você vai conseguir ter lucro. Porque se você sabe o quanto você vai gastar para fazer uma venda, aí você vê esse valor é menor ou maior que o valor de venda, o valor da minha comissão. Se a sua comissão for menor que 333, é prejuízo. E se for maior, é lucro. Concorda comigo? Então, deixa eu acessar aqui o gerenciador de anúncios para a gente ter uma base de métricas, tá? Eu tenho aqui, ó, na nossa campanha, o CPM, 36,89. Ele me dá aqui já o CPM. O Facebook informa o quanto ele está me cobrando para imprimir 1000 vezes o meu anúncio. Então, eu tenho 36,89 de CPM. Vou colocar aqui esse 36,89 para a gente fazer um cálculo mais perto da nossa realidade aqui. Então aqui, ó, vamos entender a relação entre CPM, CTR, CPC e, consequentemente, CPA. Essas métricas aqui, elas estão todas relacionadas. Quando eu mexo em uma, eu mexo em todas. Se o meu CPM, que era R$30, com R$1.000, eu vou imprimir 33.333 vezes. Mas se o meu CPM sobe, concorda comigo que eu vou imprimir menos, tá? Baseado sempre no mesmo investimento, tá? Sempre baseado no mesmo investimento. Então, se o meu CPM é R$30, eu vou imprimir 33.000 vezes 333. Mas se o meu CPM sobe para 50, eu vou imprimir menos, né? Porque eu vou investindo o mesmo valor, eu vou imprimir muito menos. Eu vou imprimir somente 20.000 vezes. E aí, consequentemente, as métricas aqui se mantendo, que os valores só vão caindo. Ó, o meu CTR, ele continua 1%, só que agora não é 1% de 33.000, agora é 1% de 20.000, que é menos. A minha visualização de página ainda continua 90%, só que aqui já mudou, esse número já caiu. Então, consequentemente, todo o meu funil cai quando o meu CPM aumenta. É basicamente quando você compra e revende alguma coisa. Se você compra algo por R$100 e vende por 200, seu lucro é 100. Mas aí, se essa pessoa que estava vendendo por 100 te cobra 150 e você vende pelos mesmos 200, o seu lucro diminui. Seu lucro agora é 50, tá? É basicamente isso. Antes o Facebook me cobrava 30, o meu lucro vai ser 1. Se ele me passa a cobrar 50 para fazer os meus anúncios, o meu lucro vai ser bem menor. Então aqui, ó, essa relação entre CPM e CPC, que é o custo por clique, a quantidade de pessoas que vão clicar nos meus anúncios e a quantidade de pessoas que vão aqui entrar na minha página. Quanto maior o meu CPM,
maior vai ser o meu CPC. Ó, se eu tenho 50, o meu CPC é R$5. Se eu subo para 100, o meu CPC é R$10, o custo por clique. Quanto maior o meu CPM, maior o meu CPC, meu custo por clique. E aí, consequentemente, os meus resultados abaixo vão todos se alterar, tá? Então, se a gente voltar aqui para R$30 CPM, a gente volta naquelas métricas lá que a gente iniciou. E agora a gente tem o CTR, que é o percentual de pessoas que vão clicar nos nossos anúncios referente à impressão, referente à quantidade de impressão. 1% desses 33.333. E se eu subir o meu CTR para 2%, eu dobro. Aqui, ó, eu subi só 1% e aqui eu dobrei o número de cliques. Ó como aqui é poderoso. De 333 eu fui para 667. Consequentemente, o meu CPC baixou e todas as métricas baixaram também. Então, olha só, se quanto maior o meu CPM, maior o meu CPC, quanto maior o meu CTR, menor o meu CPC. Quanto mais gente clicando, quanto percentual maior de pessoas clicando nos meus anúncios, menor o meu CPC. Consequentemente, aqui, ó, os meus resultados vão ser melhor. Então, o que eu preciso fazer já de cara? Eu preciso diminuir CPM e aumentar CTR. Consequentemente, os meus resultados vão ser maiores. Ó, se eu tenho 1% de CTR, eu vou fazer aqui 3 vendas, aqui, 3 compras aqui, ó, né? Com um CPA, um custo por venda de 333. Se o meu CTR é 2%, eu vou fazer 6, eu vou dobrar, porque todas essas etapas aqui acima, elas vão se dobrar. Então eu vou fazer 6 vendas. E o meu CPA, meu custo por venda, cai pela metade. Se eu subo para 3%, a mesma coisa, ó. Aqui eu vou triplicar em relação a 1% de CTR. Então eu vou fazer 9 em vez de 3. Meu CPA vai ser agora R$111. Então, quanto maior o meu CTR, menor o meu CPC e maior o meu resultado. Maior vão ser o número de compras, maior vão ser o número de pessoas entrando na minha página, maior vão ser o número de pessoas entrando no meu checkout e maior vai ser o número de pessoas comprando. Então aqui, voltando lá para nossa campanha, a gente tem aqui 36,89, tá? Vamos voltar aqui para a gente fazer já uma prévia do nosso resultado. 36,89. Vou colocar 37 aqui, R$37 de CPM. Tá? Eu já tenho o meu CPM aqui. Voltando aqui então, vamos ver uma média de CTR. Tenho aqui CTR, taxa de clique. Ó, CTR 2%. Eu estou a nível de conjunto aqui, tá? 2,03. Esse zero é importante, tá? Você colocar, porque faz a diferença. Lembrando que é sempre CTR taxa no link, tá? CTR todos é o percentual de cliques mais no seu anúncio em geral. Clique no coraçãozinho de curtir, de gostei, clique para ler mais, tá? Então isso conta como CTR todos. A gente quer aqui a taxa de cliques no link, quantidade de pessoas, né, o percentual de pessoas que clicam no link mesmo para entrar na nossa página de vendas. 2,03, eu tenho aqui, ó, 2,03. Nessas métricas aqui, eu vou ter um CPA, um custo por venda, custo por aquisição de R$202. Se o meu produto é 50, já não faz sentido. Essas métricas aqui já não vão servir para nós, tá? A gente precisa otimizar aqui. O CPM é um pouco mais difícil da gente conseguir controlar, porque depende muito de leilão, depende muito de quantas pessoas estão anunciando para aquele determinado público. Depois eu vou falar sobre CPM, da gente tentar reduzir CPM, tá? Mas essas outras métricas aqui estão todas em nossas mãos. O CTR. O que aumenta um CTR? Um criativo bom, um criativo que chama a atenção. Então a gente pode trabalhar aqui dessas métricas para baixo. CPM também, mas é um pouco mais difícil. Dessas métricas para baixo, a gente consegue trabalhar. Eu vou colocar aqui um CTR de 2,5, que é possível, tá? 2,5 é um valor de CTR que eu busco, que eu sempre busco trabalhar aqui nas minhas operações. Visualização de página é 90%. Muito difícil eu subo, muito difícil eu desço. Então aqui é meio que cravado 90%. Já o checkout, o meu checkout é em média 30%. O que faz esse número aumentar aqui? É uma página bonita, é uma página, é uma oferta boa, um preço bom, um produto bom, tá? Faz com que as pessoas saiam da página de vendas e vão para o checkout. É a mesma coisa aqui, ó. Minha conversão aqui de checkout é também mais ou menos 30%. É a quantidade de pessoas, que é o percentual de pessoas que compram em relação à quantidade de pessoas que entram realmente no meu checkout. E aqui o meu CPA já baixou, né? Com essas métricas aqui o meu CPA já baixou. Agora eu tenho 18,27 por venda. Uma venda de 50, agora eu já tenho um lucro.
se a gente for ver aqui, ó, na campanha, o meu CPA, que é o custo por resultado, aqui tá 28. Vamos ver aqui a nível de anúncio. Ó, aqui já tá 20, ó. Tá vendo que esses outros eu desliguei na aula passada? Que as métricas estavam muito fora dessa minha realidade aqui. Eu tenho agora R$20 por compra, que é basicamente essas métricas aqui. Agora, sabendo disso, eu consigo ter uma ideia de CTR ideal, o meu CTR ideal, taxa de checkout ideal, taxa de compra ideal, conversão ideal, CPM ideal, tá? E aí, ele me dá o meu CPA. Essas são praticamente as minhas métricas ideais que eu preciso buscar, e aí a gente vai aprender a buscar melhoria em cada uma dessas etapas aqui. Sabendo disso agora, eu consigo controlar o meu CPA. Essas métricas aqui pode ser o ideal para você? Não, porque o seu ticket pode ser diferente, o seu CPM pode ser diferente, o seu público pode ser diferente. Quanto maior o valor do seu ticket, do seu produto, menor são essas taxas aqui, ó. Quanto maior o valor do seu produto, menos pessoas vão comprar. Só que aí o valor da sua comissão é maior. Então, se eu volto para 10% aqui e 10% aqui, tem um CPA de 164. Mas se a minha comissão, se o meu produto for R$500, é lucro também, entendeu? Então não existe esse negócio de CTR ideal, taxa de conversão ideal. Você precisa somente achar as suas métricas ideais e saber buscar aqui no gerenciador de anúncios. Na próxima aula, então, a gente vai colocar essas mesmas métricas aqui, essas mesmas colunas aqui nas colunas do gerenciador de anúncios, para a gente conseguir analisar e aplicar o que tem que ser aplicado, certo? Espero lá na próxima aula, então, e até mais.